gosta, Jesus ele tem esse cuidado de dizer, olha, não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma. Ele percebia, porque Jesus não chamou os catedráticos, pelo menos não para compor a sua cúpula ministerial daquela época. Ele chamou os seus discípulos, pessoas simples, pescadores, tanto que o povo se impressiona quando Pedro fala a multidão, depois de Assunção de Cristo. Não é aquele pescador, como quem diz, um indouto, um inculto. Então, ele chama essas pessoas muito simples. E pessoas muito simples têm crenças muito limitantes. E a verdade é que eles deixaram tudo para seguir Jesus, mas ainda estão em processo de conversão e de libertação, não para se apegarem aos resultados. Tanto é, eita glória, esse é aquele momento que você diz assim, ainda bem que eu estou na igreja se Jesus voltar, não é? Então veja, ele chamou e eles deixaram o que eles tinham. Tanto é que no chamamento de Pedro, primeiro apóstolo da igreja primitiva, ele seguiu Jesus depois de ter pego a maior multidão de peixes da sua vida, seu maior cardume. Largou tudo e seguiu, para compreender que não era o resultado, era a motivação. Então eram pessoas simples, e pessoas simples às vezes dentro de um contexto acabam tendo muitas crenças limitantes, e os discípulos não eram diferentes. Então Jesus quebrava essa limitação. Olha isso, eles estão andando com o Filho de Deus, eles estão vendo cegos serem curados de manhã, e antes do entardecer eles já estão pensando na janta. Aquela preocupação, lembra da multiplicação, Mateus 14, dos pães e dos peixes, daquele menino que trouxe 5 pães, 2 peixinhos, Jesus deu graças, começou a repartir, multiplicou para aquela multidão. Qual foi o pensamento dos discípulos depois do sermão pregado naquele deserto, naquela tarde? Senhor, manda eles embora. Rapaz, Jesus está pregando, irmão. Se a gente ouvir alguém que a gente gosta, ou alguém que nem gosta, mas que está pregando a palavra, já cativa a gente. Imagina você ver o verbo vivo pregando, pastor, pelo amor de Deus, gente. Ai, nesse culto ia ter que me catar a capar. Olha isso. Então, veja, Jesus está pregando, o povo está tomado, mas aquela multidão, Jesus disse que tinha compaixão. Por quê? Não o seguiam apenas por o que ele falava, mas sua principal motivação era o quê? Se ia ter comida. E os discípulos sabiam disso. Por quê? Porque pensavam como eles. Tem gente que só tem capacidade de julgar a gente pelos erros que a gente comete, porque no fundo eles cometem os mesmos erros. E aí os discípulos, Senhor, manda embora, manda esse povo embora. E o Senhor disse, não, ninguém vai embora, manda o povo sentar. Imagina você desesperado com uma multidão, você só tem 5 pães para dividir para 12, 2 peixes. E aí Jesus diz, manda ninguém embora, faz círculo de 50 em 50 e 100 e manda todo mundo sentar. Que desespero, porque o pensamento deles ainda estava nessa necessidade. Estamos seguindo aquele que supre necessidade, estamos seguindo aquilo que supre necessidade. Ele supre necessidade, mas ainda assim muito limitante. Eu vou te provar que a crença dos discípulos ainda era limitante, mesmo diante das realizações de Jesus, porque isso não tem a ver com ter, tem a ver com se tornar. Quando Jesus te dá coisas, Ele não te dá coisas para você dizer eu tenho, Ele te dá coisas para que você se torne. Você vai entender. Se você tem coisas e estas coisas não te tornaram uma pessoa melhor, não foi Jesus que te deu. Tudo que Jesus te dá e te acrescenta te torna uma pessoa melhor. E aí olha isso, a prova de que a crença limitante deles era tamanha, que um dos discípulos vai chegar para ele na hora que veio os 5 pães e 2 peixes, e diz assim para ele, Senhor, mas o que é isso para tanta gente? Ele fica com vergonha de oferecer aquilo. Um rapaz deixou aqui 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Oh, nem que tivéssemos, quem está me ouvindo diga amém, 200 denários de dinheiro. A crença, quando é muito limitante, nem no campo da imaginação, pastor Tiago, a pessoa consegue chegar a um resultado positivo, de tão limitada que ela é. Se liga nisso aqui, ó. Ele está falando de um campo de imaginação, ó, baseado na quantidade de pessoas que tem aqui, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A conta que deveria ser feita era do que precisaria para abastecer, mesmo não tendo. Para abastecer isso aqui, só se tivéssemos.
Se você não está tão limitado, você faz pelo menos uma conta, mesmo que você não tenha condições de pagar aquilo. Isso parece gente que deve ir porque não tem dinheiro nem para metade, não pensa nem como vai pagar, e é por isso que nunca paga. Porque quando você estuda o cálculo e trabalha numa imaginação acessível, você começa a quebrar crenças limitantes na sua cabeça. Vai ouvindo aí. Eu sei que essa linguagem está meio de coach, mas você vai compreendendo. Eu estou falando é de fé mesmo, tá? Nada contra não, eu só estou falando porque senão já tem irmão que eu estou vendo que está torcendo bem, isso meio assim. Você vigia, tá, irmão? Que Deus use os irmãos. E olha o que ele vai falar. Nem que tivéssemos, irmão, se você já vai falar no campo da imaginação. Vocês estão compreendendo? Se o Senhor, se você já vai falar num campo de imaginação, por que não falar uma imaginação? Ou seja, até sonhando o cara sonha ruim. Até imaginando, a irmã imagina o pior. Minha filha, meu irmão, cola com um pobre, sem crença limitante. Para quê? Para aprender a sonhar. Porque eu tô para ver gente que vive escassez, mas tem capacidade de imaginação. Igual o povo que passa a escassez. Normalmente eu vou falar bem rasgado. Quem passa escassez do lado de fora nem sempre passa escassez na imaginação. Quantas vezes eu já vi na minha família em dias de extrema pobreza e a gente começa com as conversas fiadas. Rapaz, se tu ganhasse tanto, o que tu faria? A gente entra na imaginação com tanta força, Sara, a gente entra na imaginação com tanta força, minha pastora, que a gente começa rindo, brincando assim. Aí eu comprava isso, eu comprava aquilo, e tu ia dar o quê pro fulano? Ah, pro fulano eu ia dar 1 milhão, e pro outro eu ia dar 500 mil. Mas tu vai dar pro fulano? Rapaz, daqui a pouco a gente tá brigando por um negócio que a gente fica. Então eu não estou falando sobre não ter recursos do lado de fora, eu estou falando sobre não ter capacidade de imaginação do lado de dentro. E aí Jesus vai fazer o que, pastor? Vai encher a mentalidade deles de imaginação, mas não é com senso lúdico. O que eu estou falando? Eu não estou falando de fantasia, eu não estou falando de utopia, eu estou falando que Jesus começa a compartilhar com eles uma fé baseada na palavra, que gera ponte para acessar as coisas que não existem ainda, mas que são chamadas à existência a partir do pensamento de quem as acessa pela palavra. Ora a fé é o firme fundamento. Ora a fé é o firme fundamento. Ora a fé é o firme fundamento. Bata nesse chão aí, veja se ele está firme, por favor. Faça, está firme, está firme. O Senhor está dizendo, está firme hoje. Se amanhã passar uma britadeira, arrebenta com esse chão em menos de 24 horas. Agora, se tu confia de ficar em pé nesse chão, que hoje é e amanhã pode não ser, olha o que o Senhor está dizendo. A fé não é piso, é fundamento. É algo que não pode ser removido. Ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas ela vive na capacidade de quem pode imaginar, acessar, sonhar, projetar. Aí Jesus vai dizer a seus discípulos: eu não quero vocês ansiosos, pensando no que vamos comer, no que vamos beber. Olha o que Jesus está dizendo. Poxa vida, eu estou querendo levar para vocês, estou querendo conduzir vocês a uma área que a carnalidade, que a necessidade não deveria nem ser uma questão. E você que está aí pensando assim, ainda bem que eu já quebrei todas as minhas crenças limitantes. As crenças limitantes que mais nos impedem de progredir, sobretudo de fazer progredir o reino de Deus em nós, são na verdade aquelas que a gente pensa que estamos livres. Que você pensa assim, ah não, ninguém me ensinou não, isso aqui é pensamento meu mesmo. O pensamento mais forte que vive em você é aquele paulatino, ou seja, o que foi colocado em você sem você nem perceber. Ele está em você como uma cultura, como um estilo de vida, e você não percebe. E era o caso deles. E aí olha o que Jesus vai dizer: olhem para os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. O que Jesus está dizendo? A erva de manhã ela é, e à tarde ela já não é mais. Porém todos os dias Deus a veste. O que ele está dizendo? Ele não faz deixar de ter broto, de ter ramo e de florescer todos os dias. Aí ele diz: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhem para as aves do céu, não batem ponto. Eu estou parafraseando para você entender na nossa linguagem. Não batem ponto de vínculo trabalhista. Mas veja, elas são livres. Não semeiam, mas colhem, não passam fome.
Aí ele diz: não seria porventura a vossa vida mais importante, mais relevante do que as aves dos céus, do que os lírios do campo? Saibam de uma coisa, e é a primeira vez que você vai ouvir isso aqui, no sermão dele. Saibam de uma coisa, o vosso, ele não diz o meu, ele diz o vosso Pai que está no céu. Quem é pai e mãe aí? Sacode a mão, sacode a mão. Quem é pai e mãe? Maravilha. Agora, quem é pai e mãe aí de filho abaixo de 16 anos? Maravilha. Quando chega o boleto ou o acerto lá da conta de luz, você dá na mão dele para ele pagar? Porque essa é uma necessidade do lar, que é responsabilidade do... A condição é semelhante ao que está sendo aplicado aqui. O que nós estamos querendo dizer? O que Jesus está falando para eles? Não gastem todo o tempo de relacionamento, de intimidade que vocês têm com Deus, não só com Deus, entenda, com o Pai.